Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz que você tenha se juntado a mim nesse propósito. E hoje nós vamos ler Ezequiel do capítulo 27 até o capítulo 32. Um lamento por Tiro. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, faça um lamento a respeito de Tiro. Diga a Tiro, que está junto à entrada para o mar e que negocia com povos de muitos litorais. Assim diz o soberano, o Senhor. Você diz, ó Tiro, minha beleza é perfeita. Seu domínio abrangiu o coração dos mares. Seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. Eles fizeram todo o seu madeiramento com pinheiros de Senir. Apanharam um cedro do Líbano para fazer a você um mastro. Dos carvalhos de Bazã fizeram os seus remos. De cipreste procedente das costas de Chipre fizeram seus convéis, revestidos de mármore. Suas velas foram feitas de belo linho bordado, procedente do Egito, servindo de bandeira. Seus toldos em azul e púrpura provinham das costas de Elisá. Habitantes de Sidom e Arvade eram seus remadores, os seus homens hábeis, ó Tiro, e estavam a bordo como marinheiros. Artesãos experientes de Gebal estavam a bordo como construtores de barcos para calafetarem as suas juntas. Todos os navios do mar e seus marinheiros vinham para negociar com você as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os homens de Fute serviam como soldados em seu exército. Eles penduravam os seus escudos e capacetes nos seus muros, trazendo-lhe esplendor. Homens de Arvade e de Heleque guarneciam seus muros em todos os lados. Homens de Gamade estavam em suas torres. Eles penduravam os escudos deles em seus muros ao redor. Levaram a sua beleza à perfeição. Tarsis fez negócios com você, tendo em vista os seus muitos bens. Eles deram prata, ferro, estanho e chumbo, em troca de suas mercadorias. Javã, Tubal e Meseque negociaram com você. Trocaram escravos e utensílios de bronze pelos seus bens. Homens de Bet Togarma trocaram cavalos de carga, cavalos de guerra e mulas pelas suas mercadorias. Os homens de Rhodes negociaram com você, e muitas regiões costeiras se tornaram seus clientes. Pagaram suas compras a você com presas de marfim e com ébano. Arã negociou com você, atraído por seus muitos produtos. Em troca de suas mercadorias, deu a você turquesa, tecido, púrpura, trabalhos bordados, linho fino, coral e rubis. Judá e Israel negociaram com você. Pelos seus bens trocaram trigo e minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Em razão dos muitos produtos de que você dispõe e da grande riqueza de seus bens, Damasco negociou com você, pagando com vinho de Hebron e lã de Zaar. Também Dan e Javã de Uzal compraram suas mercadorias, trocando-as por ferro, cássia e cálamo. Dedã negociou com você mantos de sela. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes. Fizeram negócios com você, fornecendo cordeiros, carneiros e bodes. Os mercadores de Sabá e de Raamá fizeram comércio com você. Pelas mercadorias que você vende, eles trocaram o que há de melhor em toda espécie de especiarias, pedras preciosas e ouro. Harã, Cane e Éden e os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade fizeram comércio com você. No seu mercado, eles negociaram com você lindas roupas, tecido azul, trabalhos bordados e tapetes multicoloridos, com cordéis retorcidos e de nós firmes. Os navios de Tarsis transportaram seus bens. Quanta carga pesada você tem no coração do mar! Seus gemadores a levam para alto mar, mas o vento oriental a despedaçará no coração do mar. Sua riqueza, suas mercadorias e seus bens, seus marujos, seus homens do mar e seus construtores de barcos, seus mercadores e todos os seus soldados, todos quantos estão a bordo, sucumbirão no coração do mar no dia do seu naufrágio. As praias tremerão quando os seus marujos clamarem. Todos os que manejam os remos abandonarão os seus navios. Os marujos e todos os marinheiros ficarão na praia. Erguerão a voz e gritarão com amargura por sua causa. Espalharão poeira sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa e porão vestes de lamento. Chorarão por você com angústia na alma e com pranto amargurado. Quando estiverem gritando e pranteando por você, erguerão este lamento a seu respeito. Quem chegou a ser silenciada como Tiro, cercada pelo mar? Quando as suas mercadorias saíram para o mar, você satisfazia muitas nações. Com sua grande riqueza e com seus bens,
você enriqueceu os reis da terra. Agora destruída pelo mar, você jaz nas profundezas das águas. Seus bens e todos os que a acompanham afundaram com você. Todos os que moram nas regiões litorâneas estão chocados com o que aconteceu com você. Seus reis arrepiam-se horrorizados e os seus rostos estão desfigurados de medo. Os mercadores entre as nações gritam de medo ao vê-la. Chegou o seu terrível fim, e você não mais existirá. Capítulo 28. Profecia contra o rei de Tiro. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano o Senhor. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem, e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que seja oculto a você? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e, por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor, porque você pensa que é tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então, eu sou um Deus, na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem, e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhe, assim diz o soberano o Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Profecia contra Sidom. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto contra Sidom, profetize contra ela, e diga, assim diz o soberano o Senhor, estou contra você, Sidom, e manifestarei a minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou o Senhor quando eu castigá-la e mostrar-me santo em seu meio. Enviarei uma peste sobre você e farei sangue correr em suas ruas. Os mortos cairão, derrubados pela espada que virá de todos os lados contra você, e todos saberão que eu sou o Senhor. Israel não terá mais vizinhos maldosos agindo como roseiras bravas dolorosas e espinhos pontudos, pois eles saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Quando eu reuni Israel dentre as nações nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações. Então, eles viverão em sua própria terra, a qual dei ao meu servo Jacó. Eles viverão ali em segurança, construirão casas e plantarão vinhas. Viverão em segurança quando eu castigar todos os seus vizinhos que lhes fizeram mal. Então, eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Capítulo 29. Profecia contra o Egito. No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe assim, diz o soberano o Senhor, estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio a seus riachos.
Você diz: o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo, mas porei anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados em suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quando eles os pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou, e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano Senhor: trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais. O Egito se tornará um deserto arrasado. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse: o Nilo é meu, eu o fiz, estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará, ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio a terras devastadas, e suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos entre as cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano o Senhor: ao fim dos 40 anos ajuntarei os egípcios dentre as nações nas quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro e os farei voltar ao Alto Egito, a terra dos seus antepassados. Ali será um reino humilde, será o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade por procurá-lo, em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou soberano o Senhor. No primeiro dia do primeiro mês do 27º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu seu exército numa dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor: vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército. Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim. Palavra do soberano o Senhor. Naquele dia farei crescer o poder da nação de Israel, e abrirei a minha boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 30. Um lamento pelo Egito. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano o Senhor. Clamem e digam: ai, aquele dia, pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito e a angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada e os seus alicerces serão despedaçados. A Etiópia e Fute, Lude e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão à espada com o Egito. Assim diz o Senhor: os aliados do Egito cairão, e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão à espada. Palavras do soberano o Senhor. Serão arrasados no meio de terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio de cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu incendiar o Egito e todos os que o apoiam forem esmagados. Naquele dia, enviarei mensageiros em navios para assustar o povo da Etiópia, que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano o Senhor: darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo e venderei a terra a homens maus. Pela mão de estrangeiros deixarei arrasada a terra e tudo que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano o Senhor: destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito, e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o Alto Egito, incendiarei Zoan e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Pelúsio, a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas.
Incendiarei o Egito, Pelúzio se contorcerá de agonia, Tebas será levada pela tempestade, Mênfis estará em constante aflição, os jovens de Heliópolis e de Bubastes cairão à espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia em Táfnis, quando eu quebrar o cetro do Egito. Ali sua força orgulhosa chegará ao fim, ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu darei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posta uma tala para fortalecê-lo bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano Senhor, estou contra o faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos dele. Mas quebrarei os braços do faraó, e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações, e os espalharei entre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 31. Um cedro no Líbano. No 1º dia do 3º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é incomparável a você em majestade? Considere a Assíria, outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer em grande altura. Seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto que todas as árvores do campo. Brotaram muitos ramos e seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa, com seus ramos que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os espinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plântanos podiam comparar-se com seus galhos, nenhuma floresta do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu fiz belo com rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor, como ele se ergueu e se tornou tão alto, alçando seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhoso da sua altura, eu o entreguei ao governante das nações para que este tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei. E a mais impiedosa das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Seus ramos caíram sobre os montes e em todos os vales. Seus galhos jazeram quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram de sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram em seus galhos. Por isso nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alçando seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Estão todas destinadas à morte, e irão para debaixo da terra, entre os homens mortais, com os que descem à cova. Assim diz o soberano o Senhor. No dia em que ele foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele. Estanquei os seus riachos e a sua fartura de água foi retirada. Por causa dele vesti o Líbano de trevas, e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som da sua queda, quando fiz descer a sepultura com os que descem à cova. Estão todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos os que viviam à sombra dele, seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se com você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para baixo da terra com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos com os que foram mortos à espada. Eis aí o faraó e todo o seu grande povo. Palavra do soberano o Senhor. Capítulo 32. Um lamento pelo faraó. No 1º dia do 12º mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você é como o leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se em seus riachos.
agitando e lameando as suas águas com os pés. E lameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano o Senhor: com a imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e com ela eles o puxarão para cima. Atirarei você na terra e o lançarei no campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se. Estenderei a sua carne sobre os montes e encherei os vales com os seus restos. Encharcarei a terra com seu sangue por todo o caminho, até os montes, e os vales ficarão cheios da sua carne. Quando eu os extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem e a lua não dará sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus escurecerei sobre você e trarei escuridão sobre a sua terra. Palavra do soberano o Senhor. Perturbarei os corações de muitos povos quando eu provocar a sua destruição entre as nações em terras que você não conheceu. Farei que muitos povos espantem-se ao vê-lo, e que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia da sua queda, todos eles tremerão de medo sem parar, por suas vidas, porque assim diz o soberano o Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra vocês. Farei multidões do seu povo caírem à espada de poderosos, da mais impiedosa das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito, e toda a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho, junto às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem, nem serão enlameadas pelos cascos do gado. Então deixarei que as suas águas se assentem, e farei os seus riachos fluírem como azeite. Palavra do soberano o Senhor. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo o que nela existe, quando eu abater todos os que ali habitam, então eles saberão que eu sou o Senhor. Esse é o lamento que entoarão por causa dele. As filhas das nações o entoarão, por causa do Egito e de todas as suas multidões de povo. Eles o entoarão. Palavra do soberano, o Senhor. No 15º dia do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, lamente-se pelas multidões do Egito e faça descer para debaixo da terra tanto elas como as filhas das nações poderosas, com aqueles que descem à cova. Diga ao povo: acaso você merece mais favores que as outras nações? Desça e deite-se com os incircuncisos. Eles cairão entre os que foram mortos à espada. A espada está preparada. Sejam eles arrastados com toda a multidão do seu povo. De dentro da sepultura, os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados: eles desceram e jazem com os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. A Assíria está ali com todo o seu exército, está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos, de todos os que caíram à espada. Seus túmulos estão nas profundezas e o seu exército jaz ao redor do seu túmulo. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos à espada. Elão está ali, com toda a sua população ao redor de seu túmulo. Todos eles estão mortos, caídos à espada. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes desceram incircuncisos para debaixo da terra. Carregam sua vergonha com os que descem à cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com todas as suas hordas em torno de seu túmulo. Todos estes incircuncisos foram mortos à espada. O seu terror havia se espalhado na terra dos viventes, e por isso eles carregam sua desonra com aqueles que descem à cova, jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão ali, com toda a sua população ao redor de seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada porque espalharam seu terror na terra dos viventes. Acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura com suas armas de guerra, cujas espadas foram postas debaixo da cabeça deles? O castigo de suas iniquidades está sobre os seus ossos, embora o pavor causado por esses guerreiros tenha percorrido a terra dos viventes. Você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Edom está ali, seus reis e todos os seus príncipes, a despeito de seu poder, jazem com os que foram mortos à espada, jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem à cova. Todos os príncipes do norte e todos os sidônios estão ali. Eles desceram com os mortos, cobertos de vergonha. Apesar do pavor provocado pelo poder que tinha, eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e carregam sua desonra com aqueles que descem à cova. O faraó, ele e todo o seu exército, os verá e será consolado da perda de todo o seu povo, que foi morto à espada. Palavra do soberano o Senhor. Embora eu tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Palavra do soberano o Senhor. E é isso, chegamos ao final da nossa leitura. Eu espero que você tenha gostado.
Se alguma coisa soar estranha ou diferente, eu te encorajo a dar uma pesquisada a respeito disso, porque apesar da Bíblia ser um livro muito atual, ela foi escrita numa época e numa cultura diferente da nossa. Então vale a pena dar uma pesquisada para entender melhor os contextos históricos e culturais. Ah, e esse vídeo aqui não é para substituir o devocional não, tá? É só um plus, é só um bônus, é só um incentivo. Continue tendo seu tempo especial com Deus e se alguma palavra tocar seu coração e se você quiser compartilhar comigo aqui nos comentários, fica à vontade que eu vou ficar muito feliz de ler. Não se esquece de ativar as notificações do canal para não perder nenhum vídeo e tamo junto. Cheirinho no coçarão, que Papai do Céu abençoe e até amanhã.